Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de física do professor Humberto. Hoje vamos continuar nossa fala sobre dilatação térmica, mas não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus colegas e se ainda não seguiu o nosso canal, faça sua inscrição e acione o sino para ser comunicado. Então, na aula anterior, que eu vou deixar o card aqui em cima, para vocês que não acompanharam poder assistir, nós começamos a falar sobre a dilatação térmica. Então, hoje vamos continuar com este assunto, colocando aqui mais alguns exemplos e aplicações da dilatação térmica. Então, vimos que a dilatação térmica, ela é um fenômeno que ocorre com a grande maioria das substâncias, independente do seu estado físico, seja sólido, líquido ou gasoso. Então, quando ela sofre variação de temperatura, nós vamos observar que essa substância ela vai dilatar, ou esse objeto vai dilatar. Também vimos na aula anterior que essa dilatação depende de três fatores. Então, primeiro depende das dimensões do objeto. Então, dizemos que quanto maior o objeto, mais ele tende a dilatar. Então, nós vamos ter aqui uma dilatação que vamos observar que depende das dimensões do objeto. Quer dizer, quanto maior o corpo, maior vai ser a dilatação ou o efeito da dilatação sobre este corpo. Então, o efeito da dilatação térmica sobre um corpo depende também do seu tamanho, das suas dimensões. Outra dependência da dilatação térmica é a seguinte, que também vai depender da temperatura. Então, quanto maior a variação de temperatura que aquele corpo ou aquela substância sofrer, maior será o efeito da dilatação térmica. Então, o objeto vai dilatar mais conforme for a variação da temperatura. Então, quanto maior a variação de temperatura, maior será essa dilatação. E outra dependência também da dilatação é do material. Então, cada corpo ou cada substância ela vai reagir de maneira diferente ao efeito da variação de temperatura. Então vamos observar que alguns objetos e algumas substâncias dilatam mais do que outras, conforme eu coloquei na aula passada. Então cada uma dessas características vai influenciar na dilatação térmica. E é importante sempre a gente estar verificando essas características, que mais adiante a gente vai voltar a falar sobre isto. Mas vamos ver agora alguns exemplos. Então, não sei se vocês já ouviram falar sobre junta da dilatação ou junta de dilatação. Quem trabalha na construção civil utiliza muito esse tipo de junta, junta de dilatação. Então, na construção civil, essas juntas elas são bastante conhecidas. E esse termo está relacionado ao espaçamento disponível entre as placas de concreto que compõem o revestimento. O objetivo desta técnica é possibilitar a dilatação térmica ou a expansão e proporcionar mais flexibilidade à obra. Então aqui nós temos uma imagem, isso aqui está sendo preparado para ser formado um piso. Então você tem uma malha aqui ó, de ferro e esse espaço ele está sendo dividido em vários pequenos espaços e está sendo utilizado aqui os sarrafos de madeira para fazer essa divisão entre esses espaços. Então depois vai vir aqui com concreto e vai preencher esse espaço. E essas madeiras aqui, ó, esses sarrafos aqui, eles vão permanecer neste piso. E essas madeiras vão servir como junta de dilatação. Porque este piso aqui, ao sofrer os efeitos da variação de temperatura, então determinadas momentos do dia, né, determinados horários do dia, você vai observar que a temperatura vai estar mais alta. Então, nesta situação, o piso ele vai dilatar. Então, este sarrafo de madeira aí, ele vai servir exatamente para fornecer esse espaçamento e de tal forma que quando o piso dilate, ele não rache. Então a durabilidade desse piso aí vai ser bem maior. Se eles não tivessem colocado, ou se eles não colocassem essas juntas aqui, puxasse o piso de uma vez, provavelmente com pouco tempo você ia começar a observar rachaduras, porque o piso vai dilatar e contrair.
Então, se ele dilata e contrai e não tem um espaço para ele fazer sofrer esse fenômeno, aí a tendência é aparecer rachões. Então, é normal na construção civil utilizar juntas de dilatação. Até mesmo quando você vai fazer na sua casa um revestimento com cerâmica, sempre existe um espaçamento de uma cerâmica para outra. Então, lá vai se colocar um material, né, a junta, para poder facilitar, né, e permitir essa dilatação sem danificar o piso. Ou se o revestimento for na parede, também não danificar a parede. Então, na construção civil, utiliza-se muito a junta de dilatação em várias situações. Então, aqui é um exemplo. Também podemos encontrar aplicações da questão da junta de dilatação exatamente aqui nos trilhos do trem. Então, a junta de dilatação é um espaço entre dois trechos de trilho para permitir a dilatação linear das barras. Então você observa aqui na figura que eu tenho duas barras. Ó, aqui você tem uma barra do lado direito e uma barra do lado esquerdo. E essas barras, ó, existe um espaçamento entre elas. Este espaçamento é exatamente a junta de dilatação, tanto de um lado como do outro. Então você observa aqui que tem esse espaçamento aqui, ó. Esse espaçamento vai ser exatamente a junta de dilatação, tanto aqui embaixo como aqui em cima. Então, essas barras não estão conectadas, estão próximas, mas existe uma pequena distância. E essa pequena distância é a junta de dilatação. Por quê? Porque durante horários do dia, nós vamos observar que esta barra aqui, sofrendo um aumento da temperatura, ela vai sofrer o efeito da dilatação, ela vai dilatar. Então esse espaçamento aqui ele vai diminuir, porque as duas barras vão dilatar. Então vai ter uma aproximação entre essas barras, devido à dilatação térmica. Então, a dilatação térmica é esse fenômeno você vai encontrar nesses objetos que quando sofre aumento de temperatura, eles dilatam, então aumenta de tamanho. Então isso aqui é exatamente para proteger o trilho do trem e ele não ser danificado. Então tem que ter esses espaçamentos mínimos necessários para poder, durante o efeito da dilatação, isso aqui não envergue, não danifique. Então são várias situações que observamos a dilatação térmica. Outro exemplo aqui seria aquela mesma situação dos trilhos, só mostrando que existe esse espaçamento aqui, ó, e o trilho ele vai dilatar de um lado do outro e vai ter esse espaçamento aqui permitindo essa dilatação sem danificar. Então é só uma ampliação daquele desenho anterior. Aí vamos ver outro exemplo aqui, ó. Quem viajou ou mesmo andando na cidade, vocês devem ter observado que existe um espaçamento de um poste para outro, né? E os fios que estão passando de um poste para outro, sempre existe essa folga, que a gente até pode chamar isso de barriga, né? O pessoal chama isso aqui de barriga. Vai formar uma barriga. Então, esta folga, ou esta barriga, né? Ela tem um motivo. Não é porque eles não conseguem colocar esse fio apertado. Eles conseguem facilmente esticar esse fio usando equipamentos. Mas esta folga ela é proposital. Por quê? Porque durante o dia e a noite nós vamos ter diversas variações de temperatura. Então tem momentos que você vai ter temperaturas mais altas e outros temperatura mais baixa. Quando a temperatura aumenta, já sabemos que existe o efeito da dilatação. Você vai observar que o comprimento do fio ele vai aumentar porque ele vai dilatar. Já à noite acontece o contrário, a temperatura cai e na medida que a temperatura vai diminuindo, aí vai acontecer o efeito contrário da dilatação, que é o que a gente chama de contração térmica. Então, ao invés do fio aumentar de tamanho, ele vai diminuir de tamanho, ou seja, o comprimento desse fio ele vai diminuir. Então, se o pessoal aqui que montou, fez essa instalação elétrica, deixasse o fio esticado durante o dia, à noite ele ia sofrer uma tensão muito alta por conta dessa diminuição da temperatura e a contração desse fio iria ser tão intensa que poderia romper ou mesmo danificar os postes. Então, existe esse espaçamento de propósito, né, com essa folga, formando essa barriga, entre aspas,
para facilitar o efeito da dilatação e contração, devido à variação de temperatura, seja aumentando ou diminuindo. Outra situação nossa no dia a dia, quem nunca tentou abrir um pote, esses potes de azeitona, por exemplo, e teve dificuldade, né? Então a física aqui pode ajudar para a gente realizar essa tarefa aí sem precisar de ter tanta força. Porque se você pegar esse sistema, o vidro e a tampa, e aquecer os dois, o vidro, como ele é feito de um material metálico, aliás, desculpa, a tampa, como é feita de material metálico, aí ela vai dilatar mais do que o vidro. Então, mesmo os dois sofrendo a mesma variação de temperatura, a tampa dilata mais porque é feita de metal. Já o vidro ele vai dilatar, mas vai dilatar menos do que a tampa. Então, se você aquecer esse sistema jogando um pouco de água quente, principalmente em cima da tampa de metal, então a tampa ela vai dilatar porque vai sofrer o aumento da temperatura, aí vai sofrer a dilatação, que aumenta o tamanho, e ao aumentar um pouco o tamanho dessa tampa, você vai conseguir abrir com facilidade, porque ela vai ficar mais fácil, vai ficar mais folgado para você poder abrir sem precisar colocar muita força. Então isso aqui vocês podem até testar em casa, só jogar um pouco de água quente em cima da tampa de um vidro, que ele abre com muito mais facilidade. Por quê? Porque essa tampa aqui ela vai dilatar mais do que o vidro, que é a tampa de metal, e o metal dilata mais que o vidro. Então isso é uma situação do dia a dia que a gente observa. E agora nós vamos aprofundar um pouco mais a dilatação linear. Também vimos na aula anterior que a dilatação ela é dividida de maneira didática em três tipos: em dilatação linear, superficial e volumétrica. E eu mostrei também para vocês que nós vamos focar mais na dilatação linear, que é a dilatação mais simples para a gente poder entender. Então, esse aqui é um aparato experimental onde você tem um suporte, esse suporte D, e aqui você tem uma haste B, que é esta haste azul aqui, ó. E essa haste, ela ultrapassa esse suporte sendo fixada nesse ponto C. Então, no ponto C, vocês têm uma fixação dessa haste. Então, esse elemento aqui, ó, ele vai prender a haste nesse ponto. E desse outro lado, a haste está livre, apenas apoiada. Então, se a gente colocar dentro desse sistema, nesse suporte, uma fonte térmica, uma fonte que vai fornecer calor, e essa fonte vai aquecer a barra. Então nós vamos observar que a temperatura vai aumentar, e na medida que a temperatura aumenta, você vai ter um aumento no comprimento da barra. É exatamente para esse lado aqui, para o lado esquerdo, porque o lado direito está preso, está fixado. E esse outro lado está livre. Então, a dilatação que essa barra vai sofrer todinha para esse lado aqui, o lado esquerdo. Então, na medida que a temperatura aumenta, nós vamos observar que o tamanho da barra ele vai aumentar. Então, observa aqui no desenho 1 e no desenho 2. O desenho 1 é com a temperatura ambiente. E o desenho 2 com a temperatura maior do que o ambiente, porque aqui está com uma fonte térmica fornecendo calor. Então, essa medida aqui inicial, que a gente vai chamar aqui de L0. Então, você tem aqui uma medida inicial, nós vamos chamar de L0. E para uma temperatura inicial T0. Então, aqui nós vamos aumentar a temperatura e nós vamos encontrar outra medida, que é a medida final. Nós vamos chamar esta medida final de L. Vou mudar aqui. Então aqui nós temos a medida final L a uma temperatura final T. Então eu aumentei a temperatura de T0 para T e o comprimento aumentou de L0 para L. Então nós podemos deduzir aqui neste exemplo quanto foi a variação de comprimento e a variação de temperatura. Então, já para adiantar, a variação de temperatura ΔT, ela vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial. A temperatura final menos a temperatura inicial.
A temperatura final é T e a inicial é T0. T menos T0. E vamos ver agora como é que a gente deduz a variação de comprimento. Então, o mesmo exemplo anterior, só que de outra maneira aqui, exemplificando, nós temos aqui uma barra que está fixada em uma das extremidades, poderia estar aqui ó, presa a uma parede. Então aqui vamos representar uma parede. E quando eu fornecer calor para esta barra, então nós vamos fornecer calor para esta barra, aqui ó, uma chama fornecendo calor para esta barra. E na medida que essa chama aqui fornece calor para a barra, nós vamos observar um aumento na temperatura da barra. Então a temperatura da barra ela vai aumentar de T0 para um valor T final. E esse aumento de temperatura vai ser verificado no decorrer do tempo, né, que o tamanho desta barra vai aumentar. Eu desenhar melhor, que não ficou bom. Então vamos observar aqui ó, um aumento no tamanho da barra. Então esse aumento aqui é o que nós vamos chamar de ΔL. Seria a variação do comprimento da barra, ΔL. Então nós temos aqui o ΔL. Então ΔL é exatamente o quanto a barra dilatou. E se a gente for medir aqui o comprimento final da barra, né, que é após o aquecimento, nós vamos ter o comprimento final vai ser maior do que o comprimento inicial. Então nós temos aqui o comprimento final. Nós vamos chamar de L. Então o comprimento final vai ser obtido depois de ter aumentado a temperatura para T. Então nós temos inicialmente um comprimento L0. Aí, para uma temperatura T0, aquecemos esse sistema, aumentamos a temperatura do sistema, aí vamos observar o aumento da temperatura e a dilatação. Então, o comprimento agora é um pouco maior do que o anterior. E esta diferença entre esses comprimentos é representado pelo ΔL. Então, esse ΔL aqui ó, vai representar a variação de comprimento. Então, nós temos aqui o comprimento inicial, temperatura inicial, comprimento final, temperatura final e a dilatação ou variação de comprimento. Vou mostrar através de um exemplo com valores. Então vamos imaginar que inicialmente essa barra ela mede 1 metro a uma temperatura de 30 graus. Então 30 graus Celsius. Na temperatura ambiente de 30 graus, eu vou lá e medir o tamanho desta barra aqui. Deu 1 metro até aqui, ó. Até aqui é 1 metro. Certo? Aí eu vou aumentar a temperatura dessa barra de 30 graus. Vamos colocar aqui, por exemplo, que a temperatura da barra subiu para 50 graus Celsius. Então ocorreu uma variação de temperatura aqui, ó, de 30 para 50 de 20 graus Celsius. Então, eu tenho aqui ó, variação de temperatura, 20 graus Celsius, que é a temperatura final menos a inicial. Então, quanto dá aqui? Ó, 20 graus Celsius. E quanto foi, então, a variação de comprimento desta barra? Então, observe que ela estava a 1 metro com 30 graus Celsius. E ela agora, depois que aumentou para 50 graus Celsius, que a gente foi lá medir, e achamos 1,1 metros, ou 1 metro e 10 centímetros. Então eu posso afirmar, neste caso, que o ΔL, que é esta diferença aqui, ó, o quanto a barra aumentou, esta diferença vai ser o quê? Como o nome já diz, é a diferença, a subtração entre o comprimento final e o inicial. Então você tem ΔL igual a L menos L0. Subtraindo aqui 1,1 metros, que é o comprimento final, menos o comprimento inicial da barra antes de sofrer o aquecimento. Então nós vamos encontrar aqui 1,1 menos 1, 0,1 metros. Transformando isto em centímetros, nós vamos obter 10 centímetros.
Exatamente o que a gente já sabia aqui, ó, o aumento da barra foi 10 centímetros. Então, para calcular o ΔL, nós podemos medir, para tirar o comprimento, né, o inicial, fazer essa medição inicial e depois medir o tamanho final da barra. E quando a gente subtrair o tamanho final menos o inicial, nós vamos ter o quanto a barra aumentou. Então aí o ΔL vai ser essa diferença entre a medida final menos a medida inicial. Então ΔL igual a L menos L0. Isso considerando que a gente consiga fazer essas medições. Na próxima aula eu vou mostrar outra forma da gente calcular o ΔL, mas por hoje nós vamos ficar apenas com essa fórmula. Então vamos ver aqui dois exercícios que caíram em vestibulares, inclusive um foi no Enem, exatamente usando esses conceitos da dilatação térmica. Então a primeira questão: quem viaja de carro ou de ônibus pode ver ao longo das estradas torres de transmissão de energia, tais como as da figura. Então nós temos aqui, ó, as torres de transmissão de energia, conforme está mostrando a figura. A razão dessa disposição. Então, olhando mais atentamente, é possível notar que os cabos são colocados arqueados, ou como se diz popularmente, fazendo barriga. Então você tem aqui, ó, os cabos estão arqueados. A joia, como a gente falou, fazendo uma barriga. A razão dessa disposição, né? Por que se coloca dessa forma? Aí, letra A, devido à densidade dos cabos, porque tende a diminuir com o passar dos anos. Então, será que é devido à densidade dos cabos que vai diminuir? Aí, por isso que deixa esse arqueamento aqui dos cabos? Com certeza que não, né? Então, essa primeira aqui está falsa. A letra B. A condução da eletricidade em alta tensão, ela é facilitada desse modo? Também, nós vamos ver lá no terceiro ano que a condução da eletricidade não vai depender desse arqueamento, mas sim do tipo do material e da espessura do fio, não da forma como ele está sendo colocado aqui. Letra C. O metal usado na fabricação dos cabos é impossível de ser esticado? Será que a gente não coloca esticado porque isso é impossível? Com certeza também não. Que eles conseguem esticar se quisessem. Letra D. Os cabos em dias mais frios podem encolher sem derrubar as torres. Então, o motivo pelo qual existe esse arqueamento aqui, ó, dos cabos é devido a isso, porque em dias mais frios eles podem encolher sem derrubar as torres. Então, nós vamos verificar que esta questão está correta, a letra D. Que é exatamente por conta, nos dias mais frios, o cabo poder encolher, sofrer o efeito da contração, né? E não vai derrubar as torres, nem romper. E a letra E, os ventos fortes não são capazes de fazer os cabos assim dispostos balançarem. Também está falso, né? Por conta do vento. Então, a resposta correta é a letra D. Vamos ver a outra questão, que é do Enem. A gasolina, ela é vendida por litro, mas em sua utilização como combustível, a massa é o que importa. Então, quando a gente vai colocar combustível, a gente compra por litro. 10 litros, 15 litros, 1 litro. Mas o que importa aqui, ó, como utilização do combustível, é exatamente a massa. A massa é que importa. Então, a massa é o fator importante aqui em relação ao combustível, apesar de a gente comprar por litro. Então aqui nós vamos ter o seguinte: um aumento da temperatura do ambiente leva a um aumento do volume da gasolina, como nós vimos também. Ó. Quando a temperatura aumenta, os corpos dilatam, tanto os sólidos como os líquidos. Então a gasolina também, ó, vai dilatar. Dilatar um líquido significa o quê? Aumentar o volume desse líquido. Então o líquido ele vai aumentar o volume. Então, para diminuir os efeitos práticos dessa variação, os tanques dos postos de gasolina são subterrâneos. Então você tem aqui a imagem, ó, de um posto de gasolina e os tanques. Não sei se vocês já viram quando estão construindo um novo posto. Então eles cavam uns buracos e colocam os tanques de maneira subterrânea. Então isso aqui a gente não enxerga, eles estão enterrados num posto. Então se os tanques não fossem subterrâneos, que eles poderiam ser na parte de cima, seria até mais fácil, né? Mas é subterrâneo. E tem um motivo. Por quê?
Vamos ver essas três afirmativas e verificar qual delas está correta ou errada. Primeiro, você levaria vantagem ao abastecer o carro na hora mais quente do dia, pois estaria comprando mais massa por litro de combustível? Será que se a gente fosse aqui, ó, o tanque não tivesse subterrâneo, tivesse fora, né? E nós fôssemos comprar o combustível exatamente na hora mais quente, a gente estaria levando vantagem? Não, por quê? Porque na verdade, como a gente compra por litro, nós não compramos por massa, nós compramos por litro. Então, no horário mais quente, se ele tivesse externo, né, na parte superior, sem ser na parte subterrânea, ele iria sofrer o efeito do aumento da temperatura e o volume iria dilatar. Então, ao invés de a gente estar comprando mais massa, a gente estaria, no caso aí, comprando menos massa. A gente vai pagar mais volume, porém vai levar menos massa, porque o líquido vai estar dilatado. Então, o volume vai aumentar, mas a massa não vai aumentar. Então, na verdade, aí a gente iria pagar mais e levar menos. Então, isso aqui está falso. Então não temos vantagem em comprar se isso aqui é levando em consideração se os tanques estivessem externos, né? Mas subterrâneo não tem problema, porque a temperatura lá embaixo ela é praticamente constante, então não varia muito. Se o dia tá, se tá à noite, se tá ao meio-dia, a temperatura é praticamente constante lá na parte subterrânea. Então o primeiro está falso. Eu botei o segundo aqui, mas é o primeiro que a gente viu que está falso. Vamos ver o segundo. Abastecendo com a temperatura mais baixa, você estaria comprando mais massa de combustível para cada litro? Aí agora está verdade, né? Isso supondo que ele estivesse fora novamente. Então, se ele estivesse fora, aí faria diferença. Se eu fosse num horário mais frio, eu iria levar mais massa e pagar menos, porque o volume estaria pequeno. Quer dizer, o volume iria sofrer uma contração, estaria menor. Então, eu iria levar menos volume, porém iria levar mais massa de combustível. Então, segundo verdadeiro. Terceiro, se a gasolina fosse vendida por quilograma, ao invés de ser vendida por litro, quer dizer, se a gente levasse por massa, o problema comercial decorrente da dilatação da gasolina estaria resolvido. Então, isso aqui também está verdade. Porque como o combustível aqui, a função do combustível depende mais da massa do que do volume, né? Que é isso que importa, como diz o próprio enunciado aqui. Então, se a gente comprasse por massa ou por quilograma, não teríamos esse problema se fosse um dia frio, um dia quente, e os tanques poderiam até estar na parte superior, que não iria fazer diferença, que a gente ia comprar por quilo e não por litro. Então, verdadeiro. Então, essa questão aqui, você tem a 2 e a 3 são corretas. Letra E. Tá joia, pessoal? Então, até a próxima aula e bons estudos.